A escolha da lista. Temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico, como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria, devendo ser evitadas palavras com sílabas contíguas, como, por exemplo, batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como abacaxi, por exemplo, por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba, depois pela trissílaba, em seguida pela dissílaba e, por último, monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque, no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese de número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor, que é a monossílaba. É importante ditar uma frase utilizando uma das palavras da própria lista, para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável, mesmo no contexto de uma frase. Garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal, seguindo sempre essa ordem. Ou seja, palavras formadas pelas sílabas simples, como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções, são as sílabas complexas, como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes, mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor, pois se tiverem de memória, irão escrever de forma alfabética e não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. Por último, temos a entrevista individual. Organizar um local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista. Para essa sondagem virtual, podemos usar desde uma chamada de vídeo via WhatsApp, como também outros aplicativos que as famílias tenham acesso. Para que tudo funcione da melhor maneira possível, explique aos pais ou responsáveis para que compreendam o objetivo desse instrumento de avaliação e também para que não haja interferências que possam alterar os resultados. Propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas, sempre observando os protocolos de saúde, e que não necessite tanto da presença do professor. Já se for no ensino remoto, é necessário chamar uma criança por vez. Ditar a palavra, solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada, a criança leia e realize a marcação. Quando ela não conseguir, o professor pode realizar essa marcação. A leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala, e para poder diagnosticar qual hipótese essa criança se encontra. Observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar. Qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor. Neste momento, as crianças costumam pensar em voz alta e, com isto, nos dão pista em relação ao pensamento delas sobre a escrita. Não pode ser uma relação passiva entre professor e estudante, e sim uma grande interação neste momento da entrevista individual. Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito: saber como o estudante está pensando, e não levá-lo à escrita convencional neste momento.